É o Jimmy trolando? Ou o Jimmy está falando sério? Sabe, se você não está em quadra, deveria ficar de boca fechada. Não existe nenhum gerente geral, presidente ou ex-treinador com tanto reconhecimento de nome quanto o grande Pat Riley. Ele já foi jogador e atuou ao lado de Jerry West e Wilt Chamberlain. Provavelmente você não sabia disso sobre ele. Provavelmente o maior treinador de basquete da história do esporte. E agora ele estava no Heat. Você deve conhecer Pat Riley como técnico ou presidente e gerente geral do Miami Heat. Talvez sua característica mais única seja o controle firme sobre seu time e sua recusa absoluta em se tornar um capacho para seus jogadores, independentemente do status deles. Isso, infelizmente, levou a confrontos e disputas ao longo dos anos e, consequentemente, à saída de jogadores que consideraram seu estilo de liderança desagradável. Neste vídeo, vamos mergulhar detalhadamente na história de desentendimentos de Pat Riley com as superestrelas do seu próprio time, mas também sua animosidade contra todos os times, todas as diretorias para as quais trabalhou, porque ele queimava todas as pontes toda vez que saía de uma organização. Como Pat Riley se tornou o executivo mais notório da NBA, a ponto dos fãs o apelidarem de o poderoso chefão. Quando estivermos em apuros, você verá Irving Johnson ou eu fazendo uma coisa: levantar o punho no ar, quando levantarmos o punho no ar. A bola vai para o número 5 e colocamos Karim na posição baixa, isolando ele lá embaixo. Em uma posição que ele domina há 20 anos. Você não precisa fazer muito mais por ele, é só dar a bola para ele, sair do caminho, ele me tornou um grande técnico. Sob o comando de Pat Riley como técnico principal, os Lakers do Showtime conquistaram 4 campeonatos além de 7 aparições nas finais durante os anos 1980. Riley tinha apenas 36 anos quando foi promovido a técnico principal no meio da temporada 1981-82. E assumir o comando de um time com aspirações de título e muitos egos não foi uma tarefa fácil. Até mesmo Riley já foi um jovem nervoso, sem saber como lidar com a quantidade de personalidades de superestrelas e a distribuição de minutos nesse elenco. Poxa, ser um técnico novato já é difícil o bastante, mas assumir esse time dos Lakers, Riley teve pouco tempo para se preparar para isso. Essa era uma oportunidade decisiva, era a chance de uma vida. Se ele fracassasse com um time como esse, a pressão seria insuportável. Mas ele recebeu um pequeno empurrão para seguir em frente. Quando ele se lembrava do seu primeiro ano como técnico em Los Angeles, havia uma coisa que ficava na sua mente. Uma reunião com o dono do Lakers, Jerry Buss, que construiu a base para seu estilo de treinador. Citação: ele me chamava alguns dias e dizia: Ei, seja um treinador, treine-os. Não tenha medo dele só porque ele é o Karim, só porque ele é o Magic, treine-os. Eu sinto que você está cedendo um pouco para esses caras ao longo de uma década. Como técnico principal dos Lakers, Riley impôs sua postura rígida ao time e acreditava que, não importava o talento ou o status do jogador, ele seria treinado com a mesma intensidade que o 13º homem no final do banco. Michael Cooper chegou a afirmar que os treinos de arremesso passaram de 40 minutos para 1h30, com muito vídeo. Era mentalmente exaustivo. Todo o sucesso, os campeonatos, a fama, a dinastia dos Lakers nos anos 1980, tudo estava sob os holofotes. Porém, a portas fechadas, as rachaduras estavam ficando cada vez maiores. Com Pat Riley no centro da polêmica, Riley foi se transformando lentamente como técnico. Na verdade, ele já não queria ser apenas o técnico. Ele demonstrava um nível de controle sobre seus jogadores que realmente os incomodava. Por exemplo, segundo o Mágico, Riley chegava até a designar os assentos deles no avião. E punia qualquer jogador que não seguisse essa regra com menos minutos no próximo jogo, afirmou ele. Citação: ele queria controlar tudo, tentou controlar toda a arena, queria controlar o vestiário, a banda, as garotas do Lakers, ele tentou controlar tudo. E ele se afastou do que estava lá para fazer no final dos anos 1980, apesar dos Lakers ainda serem candidatos ao título e ainda chegarem às finais ano após ano. O ambiente no vestiário era horrível, as vibrações eram negativas. E você pode perceber que esse time, essa dinastia, estava desmoronando, um time que antes era querido não só pelo sucesso, mas também pela camaradagem. Parecia um resquício do passado e toda a culpa caiu sobre Riley. Em seu último ano com o time, ele ainda conseguiu levar os Lakers a impressionantes 63 vitórias, o segundo maior número de vitórias da era Pat Riley. Ele ainda recebeu o prêmio de técnico do ano.
Então, mesmo com toda a turbulência, o puro talento dos Lakers foi suficiente e o jeito controlador de Riley realmente trouxe resultados. Infelizmente, esses resultados logo seriam invertidos quando os Lakers entraram nos playoffs de 1990. Segundo turnover, Jimmy avisa, cuidado, cuidado, Magic e Kevin estão brigando, o que está acontecendo? Essa é a primeira vez na carreira que Magic é expulso por brigar. Agora embaixo, eles passam para 20 no canto certo, os Suns lideram por 1, BLA. A torcida está silenciosa. Enquanto os Lakers saem, eles estão eliminados e os Suns vão disputar o título da Conferência Oeste. Tudo aquilo acontecendo nos bastidores, todas as rachaduras na fundação se romperam, tudo desmoronou ao mesmo tempo. No jogo 4 da série, ficou óbvio que os Lakers estavam completamente desorientados. Os Suns, um time que eles varreram no ano anterior e que deveriam ter varrido de novo, surpreendentemente, se viram no controle durante toda a série. Então, quando eles venceram o jogo 4 e ficaram com 3-1, prestes a eliminar os Lakers, toda a culpa começou a ser jogada de um para o outro, com a maioria apontando para Pat Riley depois de serem eliminados em um jogo onde Magic fez 43 pontos e 10 assistências. Riley criticou ele por ter feito apenas um arremesso precipitado e Magic disse à imprensa: "Eu mudei a jogada uma vez e ele ficou bravo comigo." Além disso, Michael Cooper ficou furioso com a tática de Pat Riley de dar a bola apenas para Magic ou James Worthy, e ele colocava no banco qualquer um que tentasse discutir com ele. No jogo de eliminação, Worthy acertou apenas 5 de 21 arremessos de quadra. O colapso total no vestiário por parte dos jogadores e da comissão técnica fez todo mundo perceber: esta é a última temporada de Riley em Los Angeles. Pat Riley se afastou brevemente da função de técnico, mas não demoraria muito para ele voltar, desta vez para o Madison Square Garden. A chegada de Pat Riley coincidiu com a ascensão dos Knicks à relevância. Ele implantou um nível de dureza e defesa que rapidamente se tornou a identidade do time, mas, mais importante ainda, estabeleceu um controle rígido sobre seus jogadores. Uma tática polêmica que levou a anos de descontentamento no vestiário dos Lakers. Para os Knicks, no entanto, era exatamente disso que eles precisavam. O que Riley fazia de melhor era atribuir uma função a cada jogador do elenco e garantir que eles praticassem seu papel até a perfeição absoluta. Se os jogadores não cumprissem seu papel, não teriam tempo de jogo, como em Los Angeles. Riley não queria que seus jogadores fossem amigáveis ou conversassem com o outro time. Ele incutiu uma mentalidade de nós contra eles. E se ele te pegasse sendo amigável com um adversário, especialmente nos playoffs, ele iria te confrontar sobre isso. Ele queria que seus jogadores sentissem ódio pelo adversário e manifestassem esse ódio em quadra com sua fisicalidade. Lembra quando Michael Jordan fez uma enterrada Tomahawk em Patrick Ewing? Turnover, ótima jogada de Jones. Bem, nos playoffs de 1992, pouco antes do jogo 6 contra os Bulls, Riley supostamente mostrou esse vídeo do Jordan enterrando em Ewing por 10 minutos seguidos. Riley queria gravar isso na cabeça dos seus jogadores, que esse cara é o inimigo de vocês e vocês precisam pará-lo a qualquer custo, mesmo que isso signifique jogar sujo. Ele foi citado dizendo ao vestiário: "Alguém vai derrubar Michael Jordan e não ajudá-lo a levantar. Michael não vai jogar mal por si só. Vocês precisam forçá-lo a isso." Os jogadores entenderam o recado. O jogo 6 começa e os Knicks mostraram um nível de fisicalidade que era absolutamente insano, mesmo para os padrões deles. Eles limitaram Jordan a apenas 9 acertos em 25 arremessos, mas o mais impressionante é que 22 desses 25 arremessos foram fora do garrafão. A defesa deles era intimidadora e chegou a assustar Jordan de infiltrar até a cesta, sabendo que ele ia ser atingido várias vezes. E muito forte, claro. Os Knicks ainda perderam no jogo 7, mas essa foi a única vez que os Bulls foram forçados a um jogo 7 durante o primeiro tricampeonato deles. Nenhum outro time nesses 3 anos conseguiu levá-los além do jogo 6, mas os Knicks conseguiram. O relacionamento de Riley com seus jogadores era mais tranquilo do que em seu tempo em Los Angeles.
Sobretudo porque ele acreditava que esse grupo respeitava a mentalidade trabalhadora que impôs. Muitos deles não tinham experimentado a vitória antes da chegada de Riley, então estavam dispostos a aceitar a orientação de Riley e seu histórico de campeão. Logo, ele levaria o Knicks a uma final pela primeira vez desde os anos 1970 e eles ficaram a apenas um jogo do campeonato. 6 de 7 na linha, o tempo se esgotando para o New York Knicks. O Houston Rockets é o campeão da NBA de 1993 a 94. Foi considerada uma temporada de sucesso, mas para Riley, ele viu uma chance de aproveitar uma oportunidade pela qual esperou tanto tempo. Propriedade Riley. Na maior parte do tempo, ele nem tinha problemas com os donos do time ou com a diretoria. Eles permitiram que ele treinasse do jeito que queria, mas Riley tinha planos maiores. Ele queria mais controle sobre as decisões. Primeiro, ele pediu para ser promovido a presidente do New York Knicks e depois uma participação de 10 a 15% na propriedade do time. Sim, ele estava pronto para negociar os termos com o dono do Madison Square Garden, mas antes mesmo de começar a conversa, ele foi rejeitado. O dono do Garden, Rand Ariskog, sabia o que estava por vir e recusou sem pensar duas vezes. Foi uma manobra ousada de O'Reilly e isso reforçou a ideia do que ele vem buscando todo esse tempo. Controle absoluto sobre uma equipe, a capacidade de tomar decisões por conta própria, sem as limitações da alta administração que tem a palavra final. Em 1995, ele percebeu que o Knicks não era o time que ele poderia assumir e impor suas decisões. A temporada de 1994 a 95 seria seu último ano em Nova York. E durante esse período, vimos um Pat Riley diferente, um Pat Riley que não era o seu habitual exigente. Ele não se importava se os jogadores faltassem aos treinos ou não se esforçassem o suficiente. Talvez ele ainda se sentisse desanimado, sabendo que nunca subiria de posição como gostaria, em Nova York. O campeonato ainda era o objetivo dos Knicks, mas não era o objetivo de Pat Riley, que queria mais. Ele disse que, em 4 anos em Nova York, sentiu que envelheceu 10 anos, mas isso não parece, já que sua linha do cabelo é impecável. Anthony tropeça e cai. O tempo se esgota. Reggie Miller marca 8 pontos nos últimos 32 segundos, provocando Spike Lee e 19 mil pessoas no Madison Square Garden. Os playoffs de 1995 tiveram um final decepcionante para a temporada dos Knicks nas mãos do Indiana Pacers. Nesse momento, circulavam rumores pela liga de que Riley estava se comunicando com Mickey Arison, o dono do Heat. Era uma grande ironia. O técnico, que sempre valorizou o companheirismo e não queria seus jogadores sendo amigáveis com adversários, tramava sua fuga nos bastidores. O tempo todo para Miami, o maior rival dos Knicks nos anos 1990, 2 dias antes da temporada, Pat Riley trocou Glenn Rice por Alonzo Mourning com Charlotte, em uma negociação envolvendo 6 jogadores. Olhe para ele! Acho que sou sortudo por estar nessa situação agora. Vou jogar sob o comando de um dos maiores técnicos que já treinaram o jogo. De repente, o Miami Heat tinha algo que nunca teve antes: uma identidade. E assim começou a estratégia de saída de Riley, junto com seu plano de não apenas se tornar o novo técnico de Miami, mas também uma figura-chave na organização. De acordo com Chris Herring, um escritor sênior da Sports Illustrated, que cobriu o Knicks durante essa época, isso foi o que Riley exigiu. Citação: Riley queria imediatamente 10% de participação na equipe e mais 10% ao longo do seu contrato. Ele também queria que Arison lhe emprestasse dinheiro para pagar os impostos dos 10% iniciais de participação. Ele também queria controle total sobre as operações de basquete de Miami e ser nomeado presidente da equipe. Riley queria que Arison comprasse suas mansões próximas a Los Angeles e Nova York. Ele queria um serviço de limusine para ir e voltar dos jogos em Miami, queria cartões de crédito e $300 por dia. Quero dizer, olhando para trás, isso parecia um pedido absurdo para qualquer um aceitar. No entanto, naquela época, o consenso geral era Pat. Riley era o melhor técnico de toda a liga, independentemente do que seus ex-jogadores sentissem por ele. Seu histórico falava por si só. E Mickey Arison queria Riley em seu time a qualquer custo, e Riley queria ter controle executivo total sobre a franquia.
Na era moderna, Riley se consolidou como uma figura notória do Miami Heat, principalmente por sua postura séria e seu controle rígido sobre uma franquia onde nem mesmo os maiores superastros têm voz sobre suas próprias ambições. Tudo começou com Alonzo Mourning, e embora o relacionamento deles tenha se desenvolvido em respeito mútuo, nem sempre foi assim no início. Como aconteceu com Magic Kareem e os Lakers do passado, Riley se juntou a um grupo já estabelecido de jogadores, veteranos que faziam as coisas de uma certa maneira durante toda a carreira. Riley mudou isso e, mais uma vez, estabeleceu regras e regulamentos rígidos, o que inicialmente irritou Mourning. Eventualmente, no entanto, eles chegaram a um entendimento e Mourning agora o considera um de seus amigos mais queridos. Uma década depois, no entanto, outra rivalidade surgiu entre Pat Riley e ninguém menos que o grande Diesel. Shaq não é estranho a ter desentendimentos públicos. Poxa, ele teve uma com Kobe apenas alguns anos antes, o que levou à sua saída. Shaq é um cara que não gosta de seguir as regras. Quando não está jogando basquete, ele gosta de passar o verão fazendo o que bem entende. Era uma tendência popular que todo verão, Shaq aparecia fora de forma e tinha que recuperar a forma física conforme a temporada avançava. Riley, no início da temporada 2006, poucos meses depois do Miami Heat conquistar seu primeiro título, ainda estava com o pé no acelerador. Como um dos técnicos mais vitoriosos da NBA, ele não estava satisfeito com apenas um título e esperava que os jogadores voltassem e ganhassem de novo. Shaq fez o que sempre faz. Ele apareceu no campo de treinamento acima do peso, e não era só um pouco acima do peso. Shaq estava 45 quilos acima do peso, chegando ao campo de treinamento com quase 180 quilos. Claro, estar de 9 a 13 quilos acima do peso era normal para ele, mas esse tanto, isso é insano. E todo mundo no Heat foi rápido em apontar o quanto ele tinha engordado. Com Shaq e Riley tendo personalidades e opiniões muito fortes, Riley o confrontou e os dois entraram no que Udonis Haslem descreveu como a pior briga que ele já viu. Ele realmente achou que Shaq ia matar Riley. O início lento da temporada destacou ainda mais as dificuldades do Heat em conquistar títulos seguidos. E, consequentemente, o relacionamento entre Riley e Shaq azedou tanto que ele o trocou não muito tempo depois do Heat. Cultura é um termo com o qual você certamente está familiarizado, já virou um meme há um tempo, e é justamente esse tipo de coisa que as pessoas querem dizer quando falam isso. Riley estabeleceu essa cultura avançando para 2010. O Big Three do Miami Heat se tornou o super time mais reconhecido de todos os esportes, e com a quantidade absurda de superestrelas nesse elenco. Junto com isso vieram várias tentativas deles controlarem o time e moldarem o elenco à sua própria vontade. Isso ganhou destaque nacional quando LeBron James supostamente pediu para Riley deixar o cargo de presidente e se tornar o técnico deles. Como ele não tinha confiança no jovem Erik Spoelstra, Riley, no entanto, não aceitou isso. Ele defendeu Spoelstra com firmeza e disse diretamente na cara de LeBron: "Esse é o meu time, você não vai me obrigar a fazer coisas que eu não quero fazer." Embora Riley tenha desentendimentos com suas superestrelas, há uma coisa que todos eles têm em comum: o desejo de sucesso, a motivação e a fome de vencer. Embora o relacionamento entre LeBron e Riley tenha começado conturbado, ele melhorou ao longo dos anos porque eles compartilham esse objetivo em comum. É preciso ter uma personalidade específica para se dar bem com Riley. Ele só não respeita jogadores que exageram e tentam fazer o trabalho dele. Quando LeBron entendeu isso e aceitou totalmente Spoelstra como o treinador definitivo, eles começaram a ganhar campeonatos. Avançando novamente para 2025, a situação de Jimmy Butler tem uma vibe parecida com o encontro anterior de Riley. Quando ele tentou pedir uma troca, Riley quase levou isso como uma ameaça, enquanto ex-jogadores apoiaram o pedido de Jimmy. Riley sempre manteve seus padrões e nunca vai se tornar capacho de um jogador do próprio time, independentemente do status dele. Embora ele tenha se acalmado com o passar dos anos e começado a valorizar as amizades, Riley admitiu que ficou mais suave e mais disposto a ceder às exigências, se ele achar adequado para a situação de Butler. No entanto, é demais. Ele simplesmente o chamou de diva.
Porque quando Butler não consegue o que quer, ele começa a faltar aos treinos, perder voos, não se esforça nos jogos, ele literalmente está sabotando o próprio time. Como resultado, as suspensões são merecidas. Já vimos jogadores fazerem pedidos de troca no passado. Pense em Anthony Davis ou Ben Simmons. E depois de pedir a troca, o time basicamente é forçado a ceder às exigências deles. Mas não Pat Riley. Esse tipo de besteira não cola com ele e nunca colou. Desde que ele assumiu seu primeiro trabalho como técnico em Los Angeles, há décadas atrás, seus princípios fundamentais não mudaram. O controle implacável que ele tem sobre seu time continua tão firme quanto sua linha do cabelo. Aquilo nunca enfraquece e os padrões dele também não. Enfim, é isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem. O que vocês acham de O Poderoso Chefão? Embora Riley tenha um histórico claro de sucesso, parece que em Miami, depois que LeBron saiu, ele teve dificuldades para atrair grandes estrelas como agentes livres. Mesmo chegando às finais e perdendo 2 vezes, eles parecem ter dificuldades para ajustar e melhorar o time. Você acha que os jogadores ficam apreensivos jogando para Pat Riley? O que pensa disso? Comente abaixo. Muito obrigado a todos por assistirem e, claro, como sempre, nos vemos na próxima. Valeu!